Olá, boa noite. A epidemia de dengue continua provocando mortes no estado. Ao todo, pelo menos 39 pessoas perderam a vida após complicações da doença. O número de notificações é 5 vezes maior do que a registrada no ano passado. Para espantar os mosquitos, o ventilador fica ligado o dia inteiro na casa da dona Iracilda. A calça protege as pernas de picadas. Até veneno ela usa para tentar se livrar deles. Bater remédio quando começa a anoitecer, entendeu? Fechar tudo, aí quando tudo fica mais assim lá pelas 8 horas, aí abre, aí já deu uma acalmada nos mosquitos, entendeu? A dona Iracilda tenta proteger a família da dengue, mas não tem dado muito certo. A minha filha teve um princípio, eu acredito, de dengue, mas que eu consegui contornar. Ela está bem, graças a Deus. Meu filho hoje amanheceu com quase 38 de febre, mas também já contornei a situação, ele está bem. O Espírito Santo vive uma epidemia de dengue. As notificações já ultrapassam 100 mil registros, número 5 vezes maior do que todo o ano passado. Até agora, 39 pessoas morreram por causa da doença. E a única forma de prevenir novas mortes é evitar o nascimento do mosquito transmissor. O mosquito não é um mosquito que voa muito, então o foco da dengue provavelmente está dentro da sua casa ou do seu vizinho. Então a gente precisa agir como coletividade e buscar os focos potenciais de dengue, revisitar o jardim, ver qual é o foco, se tem água parada, caixa d'água, se está limpa, tampada, tudo isso é importante para o controle. A infectologista reforça que o quadro mais leve da doença pode evoluir rapidamente. Por isso, a necessidade de atenção aos sintomas. Começa com febre de início súbito, alta, uma prostração, dor muscular, dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos. Em alguns casos, podem ter manchas avermelhadas pela pele. Enquanto isso, resta para a dona Iracilda ficar de olho nos mosquitos. Tem uma rua ali, a rua D1, que tem um senhor, ele não deixa a equipe da dengue, né, o pessoal entrar, entendeu? Para fazer o trabalho deles. Quando se trata de suspeita de dengue, a gente recomenda que busque orientação de algum profissional de saúde para saber se é dengue mesmo, qual é a gravidade, o que precisa ser feito, reforçar o repouso, mas também a hidratação, isso é muito importante no manejo da dengue. E diante da epidemia de dengue, os médicos do estado cobram que a vacina contra a doença seja oferecida pelo SUS. A reportagem completa você confere no portal Tribuna Online. Na volta da escola, o assalto. Moradores de Jardim da Penha e Vitória reclamam da sensação de impotência diante de tantos casos de roubos no bairro. Somente os crimes contra o patrimônio aumentaram 70% na madrugada, segundo a Associação de Moradores. Era por volta do meio-dia quando esse estudante foi abordado por 2 assaltantes. Eles levam a bicicleta do adolescente que voltava da escola. Todo o crime demorou poucos segundos. O seu Mário conhece bem o sentimento de impotência que o estudante sentiu ao ser assaltado. Morador de Jardim da Penha há 30 anos, o seu Mário teve o celular furtado há 15 dias. O local do crime, uma farmácia do bairro. Eu saí, eu esqueci o celular em cima do balcão. E quando voltei para pegar, já tinha sido furtado pelo rapaz que estava atrás de mim. Depois da onda de sequestros relâmpagos que ocorreram nos últimos meses, os moradores de Jardim da Penha afirmam que a violência no bairro aumentou de todas as formas. Assaltos e furtos ocorrem inclusive durante a luz do dia. E segundo os moradores, boa parte desses crimes são cometidos pela população em situação de rua. A gente precisa compreender bem que existe moradores de rua, pessoas à margem da lei aqui no nosso bairro de Jardim da Penha. Essas pessoas à margem da lei, a gente precisa de muito trabalho das forças de segurança. Os moradores de rua aí tem um outro tratamento. De madrugada, os crimes contra o patrimônio aumentaram cerca de 70%. Esses crimes contra o patrimônio, o cara que está na rua, ele se droga durante o dia, né? E à noite ele vai lá e faz os arrombamentos no comércio, nas suas residências. Agora, sobre os roubos em via pública, a liderança do bairro pediu reforço na segurança. E nós pedimos a intensificação das blitz no bairro,
quando eram motos. Agora, com bike, aí nós já fizemos um contato com a Polícia Militar e falamos assim, olha, isso é um alerta muito grande, porque além do assalto tem a questão psicológica. A Prefeitura de Vitória contesta o aumento da violência e afirma que ela diminuiu ao longo dos últimos meses. Em relação ao ano passado, a gente houve um decréscimo do número de roubo e furto na região. Número que não é o ideal, mas que a gente tem trabalhado. Como? Com a presença da Guarda Municipal, com o aumento da fiscalização, aumento do número de blitz aqui nas entradas e saídas do bairro e também o monitoramento, seja pelas câmeras do nosso monitoramento, como também o cerco eletrônico. Apesar da resposta da Prefeitura, os moradores não sentem essa diminuição da violência no bairro. A gente está muito sem segurança, muito perigoso sair de casa, né? Muito assaltante. A gente via muito aqui na Praça, a gente fica com medo. Esse pessoal de rua é muito difícil. Conviver com esse povo aí. A senhora tem medo? Eu tenho. E como? Eu moro aqui, vai fazer 10 anos, né? E assim, já foi melhor, entendeu? Hoje, assim, a insegurança está muito grande. Ali perto mesmo, meu vizinho ali, já entraram na casa dele. A gente no prédio já entraram, roubaram a bicicleta. Então, assim, está bem difícil. Olha, os moradores devem sempre acionar uma viatura da polícia em caso de roubo através do 190. Foi solto sem pagar fiança o idoso acusado de homofobia em uma agência bancária em Vila Velha. Ele se recusou a ser atendido pela vítima, que trabalha no local. A polícia foi chamada e, mesmo assim, o idoso continuou com as agressões. Ele falava, eu não sou bandido, vocês não estão lidando com bandido, pode chamar a polícia, não gostava de viado, queria ser atendido por um homem de verdade. Os xingamentos foram ouvidos por esse recepcionista de 19 anos durante o expediente nesse banco, que fica no centro de Vila Velha. O rapaz trabalhava no local quando foi agredido verbalmente por um cliente. O homem chegou no local e ele estava com uma dúvida sobre o uso do aplicativo do banco. Ele procurou um funcionário, viu o recepcionista, de longe. Quando se aproximou, o recepcionista virou para poder fazer o atendimento. O homem teria virado as costas, então já saído ali do local, proferindo palavras de cunho homofóbico. Eu nem me movi direito, ele já me fez uma pergunta, não me deu nem a possibilidade de respondê-lo, e ele já agiu aí de forma ríspida, perguntando para o meu amigo se não tinha ninguém para atender a ele. Quando ele soltou que ele não gostava de viado, aí então meu coração já disparou e já me deu muita revolta. Mesmo com a polícia acionada, o idoso teria continuado com os xingamentos e passado a tentar intimidar o recepcionista. Sabendo que o crime hoje ele é equiparado à injúria racial, eu jamais deixaria isso batido. Por isso que eu falei, eu vou sim ligar para a polícia. Então passavam pessoas falando, não debate, liga para o 190, isso é injúria racial, o que ele está fazendo com você. O suspeito acabou preso dentro do banco e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Ele negou ter cometido o crime de homofobia. Pedi uma solução com relação ao aplicativo, falei com o primeiro rapaz moreninho, que eu não sei o nome, ele me encaminhou um segundo rapaz para me atender e ele não me atendeu. Ele falou, fica aqui esperando, e ficou andando, vindo, andando, vindo, andando e vindo. Eu perguntei, você vai me atender? Eu falei, você tem que esperar. Você é cliente, eu sou funcionário público. Eu falei, tá. Aí eu esperei mais um pouco, você vai me atender? Não. Aí ele falou alguma coisa, eu falei para ele, olha, eu não quero saber de viadagem. E aí voltei a esse primeiro rapaz moreno e perguntei a ele se eu não podia ser atendido. Ele falou assim, o que ele falou? Para você esperar, então você tem que esperar. A gente é funcionário público, você tem que esperar, vocês têm que esperar. Ah, tá, muito obrigado. E aí falei de novo, não, repetir de novo, vocês estão de viadagem comigo, sem necessidade. E essa expressão viadagem, nesse contexto que eu usei, que eu estou acostumado a usar, não tem nada a ver com homofobia, nem com o adjetivo pejorativo viado homossexual. Sim, viadagem, molecagem, babaquice. Mesmo preocupado com o emprego, o rapaz afirma que resolveu denunciar porque está cansado de viver em meio a tanto preconceito. Em pleno século XXI, 2023, ter que lidar com pessoas ainda desse tipo é horrível, é nojento. Bom, o idoso ganhou liberdade sem pagar fiança após passar pela audiência de custódia. Estão sendo procurados os criminosos que sequestraram a irmã de um policial militar na Serra. O carro da vítima foi encontrado hoje pela manhã em Aracruz. A mulher conseguiu se libertar sem ferimentos e pediu ajuda.
Ela foi abordada pelos bandidos ontem à noite em Vila Nova de Colares. Os bandidos colocaram um pano na cabeça da comerciante e ela foi levada. A vítima ainda foi ameaçada e obrigada a desbloquear o celular para que os bandidos fizessem transferências bancárias. As denúncias sobre os suspeitos podem ser feitas ao 181. E está na cadeia um homem acusado de 4 assassinatos na Grande Vitória. Durante cerca de 1 ano, ele conseguiu se esconder da polícia no norte do estado. Leonardo Cardoso Lemos, o Léo Chuchu, tinha 4 mandados de prisão em aberto, todos por assassinatos na Grande Vitória. 4 mandados de prisão em aberto por homicídio e também tráfico de drogas, muito procurado pelas nossas DHPPs da Grande Vitória. Já tinha um tempo que ele não aparecia e nós conseguimos lograr êxito na cidade de São Mateus, que é o extremo norte do estado do Espírito Santo. Segundo a polícia, ele faz parte do 1º Comando de Vitória, a maior facção criminosa do estado, e pretendia criar uma filial da organização criminosa na região norte. Uma liderança antiga do PCV aqui de Vitória estava já há algum tempo sem sabermos a sua localização. Para nossa expertise, encontramos eles em São Mateus, o que nos levanta alguns questionamentos que a gente vai aprofundar agora. Como uma liderança dessa, já muito antiga, está fazendo em São Mateus? O que está fazendo em São Mateus? Quais são os seus interesses? Suas ramificações? Então, assim, esse trabalho com essa prisão não se exaure. A gente continua agora um longo caminho para ver quais são as conexões no norte do Espírito Santo com o sul da Bahia. Durante aproximadamente 1 ano, Léo Chuchu passou despercebido aos olhares dos policiais de São Mateus. Só agora, em abril, apareceu uma pista da localização desse criminoso. Foi aí que a polícia conseguiu prendê-lo. O criminoso informou um nome falso quando foi abordado na rua, em São Mateus. A polícia agora quer desvendar como era a vida de Léo Chuchu na cidade. No próximo bloco, quadrilha que roubava caminhões é presa no estado. Mais de 400 veículos foram roubados. É já já. Um motorista bêbado provocou um acidente na rodovia do Contorno, em Cariacica. A carreta, carregada de sucata, tombou na altura de Nova Rosa da Penha. Esse acidente foi durante a tarde e a carga ficou toda espalhada na rodovia. Ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que o motorista, que é morador de Campos, estava embriagado e ele foi levado para a delegacia. Esse ano, 280 condutores foram flagrados embriagados em rodovias federais. O trânsito foi desviado para o acostamento. Eles não escolhiam o tipo. Qualquer caminhão que estivesse na rua de madrugada era alvo dos bandidos. Mas a quadrilha foi presa no Espírito Santo. O líder, inclusive, foi preso dentro do hospital. Eles levavam os veículos para a Bahia, onde acontecia o desmanche. As imagens mostram o momento que 2 criminosos vão em direção ao próximo alvo. Um caminhão-pipa, que acabou sendo furtado por eles ali mesmo, em Alfredo Chaves. Esses 2 são membros de uma organização criminosa especializada em furtar caminhões. Essa quadrilha já está na mira da polícia há 5 anos. Eles furtaram de 2019 até dezembro onde iniciou dezembro de 22 até a presente data, mais de 400 veículos. E foram presos naquela ocasião com a ação da Polícia Civil e de outras agências policiais, foram presos mais de 51 pessoas, Porém, elas começaram a ser soltas. Em média, cada vítima dessa quadrilha ficava com um prejuízo de aproximadamente R$300 mil. Muitas delas sequer tinham seguro. Os membros dessa organização criminosa cometiam aquilo que a polícia chama de crime de oportunidade. Ou seja, as vítimas não eram definidas com antecedência. Elas eram escolhidas na hora, quando os criminosos agiam, principalmente durante a madrugada, em postos de gasolina em rodovias do estado. Menos de 1 minuto. Esse era o tempo que levava para o arrombamento e furto dos veículos. Nem a presença de rastreador intimidava a quadrilha. Eles sempre agiam de madrugada e cada integrante do grupo tem uma tarefa específica. Eles contam, inclusive, com uma pessoa especializada em bloqueio de GPS. Então, isso não era um problema para eles se o veículo fosse rastreado. O destino final de todos os caminhões roubados, um desmanche que fica em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Essa pessoa, ela tem uma fachada de empresário. Segundo as investigações, atua no ramo de lojas de verduras. Porém, ele foi preso
várias carrocerias de caminhão furtadas aqui no estado, inclusive carroceria de transporte de gás. Então, eles não escolhem qual veículo, é a oportunidade. Os 3 presos durante a 5ª fase da Operação Carga Pesada não tiveram suas identidades reveladas pela polícia. Um deles aparece nessas imagens. O chefe do grupo, que já tem na sua ficha criminal registradas inúmeras prisões pelo mesmo crime. Este cidadão, ele foi preso num hospital da Grande Vitória, por coincidência, no mesmo hospital onde ele foi preso em 2021 após se acidentar com um caminhão roubado. Todos vão responder por furto qualificado e por formarem uma organização criminosa. Agora, as investigações continuam para identificar os receptadores dessa quadrilha e os integrantes foragidos. Depois de quase 16 anos, o ex-presidente e a ex-diretora do Procon estadual foram condenados por desvio de dinheiro público. Celso Caldas recebeu a pena de 17 anos e 11 meses de prisão e a advogada Renata Quintais, 29 anos de prisão. Os dois foram condenados por peculato, que é o desvio de dinheiro público, e por contratação direta ilegal, ou seja, sem passar pelo processo licitatório previsto na lei. Eles teriam desviado, na época, R$680 mil e teriam gasto com roupas, tratamentos estéticos, joias e até material de construção. Mas eles devem responder em liberdade. A defesa do ex-diretor afirma que vai recorrer. A seguir, começa amanhã a vacinação contra a Covid com as doses bivalentes. Os detalhes em instantes. Começa amanhã a vacinação contra a Covid com a dose bivalente. Pode ser vacinado quem tem mais de 18 anos e recebeu pelo menos 2 doses das vacinas Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, isso há 4 meses. Além disso, continua a imunização dos grupos prioritários e pessoas com comorbidades que tenham mais de 12 anos. Em Vitória, o agendamento começa amanhã ao meio-dia e são pouco mais de 3.700 doses disponíveis. Para fazer o agendamento, basta acessar agendamento.vitoria.es.gov.br ou então você acessa o aplicativo Vitória Online. O TN2 hoje encerra com um beijo especial para a dona Shirley, que é nossa telespectadora e moradora de Jardim da Penha, em Vitória. Muito obrigada a todos vocês que acompanham as notícias com a gente. Boa noite e até amanhã.